Programação 10 horas e 31 minutos. Chega a hora da gente receber ele, Vandica Silveira, economista, PhD em economia, nosso comentarista também aqui da BMC News. Obrigada, Vandica, boa semana para você. Bom dia, Paula. Bom dia, Maurílio Escondido, sempre elegante. E o Felipe, que está aqui do nosso lado, e a todos vocês, um prazer estar com vocês novamente. Vandica, prazer sempre nosso e vários temas importantes, mas eu queria começar falando contigo, né? A The Economist trouxe uma matéria falando que as autoridades chinesas estão escondendo o real estado da economia da China. Você sempre bate muito nessa tecla, inclusive, né? Trazendo ali argumentos até mesmo sobre a confiabilidade desses dados. A The Economist coloca ali que há falta, né? Existe uma escassez de boas informações, de fato, que possam trazer uma visão mais ampla da economia chinesa. Eu queria entender um pouco, né, da tua leitura, se você acredita que esse tipo de notícia da Economist, a gente vendo, de fato, os últimos dados da China, o próprio IPCA ali chinês, né, o CPI chinês trazendo ainda uma desaceleração, ou seja, a gente vê que a economia ainda enfrenta vários problemas internos de consumo, externos também, e muitos especialistas colocando, de fato, um desafio para a China, crescimento pujante pré-pandemia. Esse cenário traz ou pode trazer ainda mais incerteza, uma maior volatilidade, inclusive no mercado global? Paula, você é testemunha ocular e a maioria das pessoas que nos assistem devem também ser testemunhas oculares do fato que eu repito isso sempre. A China é uma cidade cenográfica. Ela foi construída de uma maneira que o exterior vê a China como algo pujante, mas internamente a China tem problemas, ela tem distorções muito sérias, tanto do ponto de vista econômico como político, né? Eu nunca acreditei nesse crescimento chinês, ainda que o crescimento chinês tenha sido pujante e materialmente muito significativo para o mundo e para a própria China, eu tenho sérias dúvidas dos números. Eu já disse aqui que nenhum número que venha de organismos oficiais da China são confiáveis. Volto a repetir, né, o estudo sobre a iluminação noturna, que é um dos estudos mais confiáveis do mundo, né, que foi feito pelo professor Luiz Martinez, da Universidade de Chicago, e que o deflator, né, o que a gente deflacionaria o PIB chinês, de acordo com os números dele, é qualquer coisa entre 30% e 60%. Então, a China seria uma economia menor do que a Alemanha. Deixa eu só fazer uma aspas, né, para quem não conhece, não acompanhou esse estudo do professor, a gente já falou bastante sobre ele, mas talvez tenha alguém aqui nos assistindo que não saiba. Ele fez um estudo baseado na iluminação das cidades ali, onde mostra, de fato, né, a atividade... Por satélites. Por satélites, exatamente. Isso, só para pontuar aqui. A mudança de iluminação que tem uma forte correlação com o crescimento do PIB. Por exemplo, a Índia, que é uma democracia, o aumento proporcional ao longo de décadas da iluminação noturna correlaciona exatamente com o crescimento da China. E isso acontece em demais países. A China não, a Índia. A China, a diferença oscila entre 30% e 60%, porque a maneira de se contabilizar. E como ele é um professor extremamente rigoroso do ponto de vista estatístico, ele também usou controle de outros países que são autocracias. E em países autocratas a diferença é muito maior, entre 30% e 60%, quando existe uma pequena diferença quando a gente trata de países democráticos. Então os números chineses, para mim, sempre foram fantasiosos, ainda que são impressionantes. Ainda que são impressionantes, a gente tem que aplaudir o que foi feito. Mas os números sempre foram fantasiosos e a maneira de contabilização do PIB chinês é muito diferente do que acontece em países livres. Existe uma determinação de Pequim, quanto cada província deve crescer, e aquela história de barco de capitão não manda marinheiro é o que acontece lá. Se o governador local não tiver índice de crescimento dentro do esquadro proposto pelo governo, as metas, ou maior do que a meta, a China, essas pessoas sofrem grandes represálias, podem até desaparecer, como é comum na China. Então, esses números sempre acontecem muito, tanto de reportar o número erroneamente,
ou tomar decisões que são altamente distorsivas para a economia, como esse investimento maciço que aconteceu nos últimos 20 anos em infraestrutura, fazendo com que a China tenha uma infraestrutura, por exemplo, ferroviário de linhas rápidas superior a toda a Europa. Só que grande parte desses trens balas na China não tem uso econômico, né, de transportar pessoas que adicionam valor à produção em regiões muito pobres, que não tem indústria. Então, muito acontece desses trens irem de nenhum lugar a lugar nenhum. A mesma coisa acontece com pontes, etc. Hoje chegou a conta disso, demorou para chegar e agora nós temos que enfrentar uma decisão que é: como nós vamos monetizar esses investimentos que foram feitos para uma China que deveria ter ocupado tudo isso e não aconteceu. Só que, junto com a construção civil, nós tivemos um problema que é, que é colateral disso, que foi um investimento gigantesco no setor de real estate, imóveis. Esses imóveis foram construídos a toque de caixa, cidades inteiras, sem ter pessoas para viver. E o modelo hipotecário da China é um modelo que você paga antes do imóvel ser construído. E com o dinheiro que está sendo arrecadado nesses investimentos, o que acontece? É pago aquilo que já está sob construção. É mais ou menos uma pirâmide. É mais ou menos uma pirâmide com o olho do governo. Só que, com aquele caso emblemático da Country Garden, que a gente assistiu de cadeira VIP, nós entendemos que a oferta foi tão grande que ela conseguiu depreciar o valor dos imóveis em cidades de primeiro nível, segundo nível, como Xangai, Pequim, e segundo nível, cidades mais no interior. Isso aconteceu e que o PIB chinês, 30% do PIB chinês, um terço praticamente do PIB chinês, tem a ver com ou real estate, imóveis, ou construção civil. É um pedaço muito grande. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos chega a 12%. Na Europa é alguma coisa em 15%. Então é muito distoante do que existe no resto do mundo. E 70% do patrimônio das famílias chinesas, como não existem mercados de capitais eficientes, é em real estate, é em imóvel. E essas pessoas tiveram um corte de cabelo de 30%. Então essas pessoas se sentem mais pobres. A hipoteca não muda de valor, eles continuam pagando aquilo que eles começaram, vamos dizer, a 100 unidades de valor, e hoje essas 100 unidades de valor, elas valem 70, mas eles continuam pagando em cima de 100. Isso gera um problema muito sério, porque essas pessoas, a população não vai às compras. E um dos maiores problemas da China é a questão de consumo interno. Sem consumo interno, o modelo focado em exportação não vai conseguir levar a China até onde ela chegou para frente, uma vez que o mundo está se fechando, liderado pelos Estados Unidos. Isso provoca uma incerteza e uma potencial crise política e econômica na China que nós ainda não vimos a pior parte dela. Ô Vandi, que você muito bem comentou, né? Principalmente pelos Estados Unidos, a gente tem visto uma série de práticas consideradas desleais, anticoncorrenciais por parte da China. A gente vem falando isso há bastante tempo, inclusive com possibilidades de tarifas mais fortes. A gente está na iminência disso acabar sendo globalmente uma movimentação global contra a China, e até mesmo por a gente ver, né, movimentos muito voláteis aí de minério, de outras commodities, por conta dessa economia chinesa não tão pujante como você muito bem comentou? Felipe, você colocou o dedo na ferida, né? Nós temos dois blocos. Nós temos um bloco, o bloco ocidental, composto pelos Estados Unidos, seus aliados, os países europeus, principalmente a Europa Ocidental, Canadá, Austrália e Japão, que definitivamente se posicionaram contra a China. Se posicionaram contra a China comercialmente, para poder minar o potencial crescimento chinês, principalmente no desenvolvimento de mais armas. Hoje a China tem gasto um valor desproporcional do seu PIB em armamentos. Existe uma concorrência que, ao mesmo tempo, ela é econômica, mas com ramificações em segurança nacional. Então, isso tem muito a ver com esse fechamento dos Estados Unidos. Outra coisa muito importante, esse bloco ocidental, que também inclui o Japão, né, ele tem... Cada um desses blocos, cada um desses países, regiões, tem tomado decisões tarifárias contrárias à China.
Por exemplo, hoje é praticamente impossível importar um carro elétrico chinês na Europa. E isso deve ser a tendência. Enquanto no Brasil a China domina o mercado de híbridos e elétricos, e o mesmo acontece no mundo em desenvolvimento, nos Estados Unidos e na União Europeia é praticamente inexistente ou inexistente a presença desses carros. Alguns países da Europa têm um certo nível de importação da BYD, mas é muito pequeno isso aí. Essa brecha de oportunidade está se fechando para o maior produtor de veículos elétricos do mundo, que era uma das apostas do Xi em dominar esse mercado. Os mercados mais ricos do mundo e que determinam como o consumo vai acontecer para o resto do planeta, eles se fecharam para esse tipo de elemento chinês. Tanto pelo lado da preocupação com a concorrência, a China realmente detém essa tecnologia, mas dado a produção da China, que a China necessita produzir em grande escala para poder fazer uso da quantidade de trabalhadores e para que você tenha a produção gerando produtos, nesse caso carros, com preços muito competitivos. E algumas vezes, uma vez que não existe demanda interna para a totalidade desses carros e a exportação vem caindo, a China vem oferecendo esses carros, assim como aço e outros tipos de bens, a preços igual ou menor ao custo de produção, que é o famoso dumping. Existem casos, no meu ponto de vista, né, eu não acredito em dumping. Existe um certo limite para o dumping. Até quando um país pode subsidiar a produção de uma coisa que não existe demanda doméstica, até que isso se transforma numa inviabilidade. Né? E economistas liberais tendem a não acreditar em dumping. Dumping é uma coisa temporária. Né? É uma coisa temporária. Obviamente, isso cria uma série de problemáticas dos países que recebem esse tipo de tratamento e, obviamente, os produtores locais, eles entram em ação com o lobby, fazendo com que o governo contra-ataque. Tá? Isso está acontecendo também no Brasil. O Brasil tem uma posição interessante e idiosincrática. Alinhado politicamente, economicamente com a China, nosso maior parceiro comercial, mais de 1/3 do comércio brasileiro internacional é com a China, mas ao mesmo tempo vem punindo a China com tarifas mais elevadas, principalmente no setor automotivo. Então a China, né, em política internacional, em geopolítica, o que conta de verdade é o interesse nacional. Né? Essas alianças, elas são muito tênues quando a gente não tem uma questão militar envolvida, como na Guerra Fria. Mas no dia que existe um termo muito importante, uma expressão americana que diz que a política termina no litoral, né, onde a água se encontra. Né? Dali para fora, dali para dentro, a gente está olhando, zelando pelo interesse do país. É o que está acontecendo. Nós podemos até notar que a política agressiva, percebida como agressiva comercial contra a China do Donald Trump, ela não foi desmantelada pelo governo Biden. Aliás, ele elevou a pressão na China e promete elevar ainda mais, e é mais um item da bandeira da proposta da Kamala Harris. Nesse ponto, você tem democratas e republicanos completamente alinhados. Né? A mesma coisa está acontecendo na Europa. A União Europeia cada vez mais pressionando a China. E, obviamente, o mundo o subdesenvolvido ou o mundo em desenvolvimento emergente não é capaz de assimilar toda a exportação da China. Não é capaz. Por isso que a gente tem essa série de financiamentos que a China vem oferecendo para países africanos para fazer uma série de desenvolvimento de infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, etc., e inclusive aqui no Brasil, e que também existem linhas de crédito chinesa para consumo de produtos chineses. Obviamente que isso não pode ser sustentável no longo prazo. A gente nota que tanto o PCI como o PPI da China vem caindo, a China está em deflação há quase 2 anos, e isso pode desencadear uma crise muito séria que, a meu ver, é o caso mais provável. Eu não acredito que nós, em 10 anos, vamos ter uma China como a gente tem hoje. Eu vejo que a China está no caminho de se tornar algo muito parecido com o que aconteceu nos anos 90 na União Soviética. Ô, Vandir, que a gente está